a cada domingo, 2 versículos são lidos antes da mensagem. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Vamos ler juntos? Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 2 verdades preciosas. Nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher nos criou. E o outro texto que temos lido é na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. Vamos ler. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esta palavra que nos foi evangelizada é eterna. As filosofias, as ideologias ou qualquer outra coisa que parta do homem, todas essas coisas passam. Mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Amém? Agora sim, Lucas capítulo 19. É o texto que servirá de base para a nossa reflexão nesta manhã. Sentados, mas reverentemente acompanhem a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 19, a partir do verso 28, diz assim. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que aproximasse de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Que o Senhor coloque, Pai Santo, irmãos, em nosso coração, esta sua palavra. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, não devemos ler como lemos qualquer outro livro, qualquer outra literatura. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Toda a palavra de Deus nos traz ensinamentos preciosos, precisamos aprender e colocar, sobretudo, em prática em nossa vida. Não há um verso bíblico que possa ser desprezado. Lembro, recém-convertido, na igreja que fazia parte, a primeira igreja de Itabuna, lá no interior da Bahia, tivemos uma conferência e o pregador, em uma das noites, abriu a Bíblia e leu Mateus, capítulo 1, verso 1. E diz, livro sobre a genealogia
de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ponto. E parou aí. Quando ele parou, eu digo, ele não vai continuar? Ele vai pregar o quê sobre isso? Mas que bela mensagem. Porque ele pôde discorrer durante todo aquele tempo sobre a fidelidade do Senhor, extraída as verdades em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor é fiel. Algum tempo atrás, aconselhando uma pessoa que passava por um momento difícil, alguns anos atrás, eu citei Provérbios, assim, olha, a Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será menor ainda. Ele olhou para mim e disse, tem isso na Bíblia, pastor? Tem isso na Bíblia. Abrimos o livro de Provérbios e podemos ler o que diz a Bíblia. Toda a Bíblia, ela é verdadeira e ela dá lições para todos nós. Quando lemos esse texto sobre a entrada triunfal de Jerusalém, não podemos apenas ler para conhecer a história. Um dia Jesus entrou, a multidão lá estava, aplaudindo, colocando mantos e com palmas. Não, esse texto é precioso. Esse texto nos ensina algumas verdades preciosas que precisamos aprender e, sobretudo, colocá-las em prática em nossa Bíblia, em nossa vida. A Bíblia, meus irmãos, tem sido o nosso manual de fé. A Bíblia tem sido nossa bússola que nos orienta no caminho estabelecido por Deus, nos ensina o caminho dos céus. Quantas mensagens já foram pregadas ao longo dos séculos, baseadas nas Escrituras Sagradas? Quantos livros já foram escritos, baseados nas Escrituras? Quantas canções foram compostas, poemas baseados na santa, poderosa e infalível palavra de Deus? Então, não podemos ler por ler. Aconteceu isso. Temos que buscar, extrair as lições. Eu quero, dessa manhã, compartilhar com os irmãos, no meu entendimento, algumas lições que aprendemos nessa entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. E a primeira lição que eu extraio desse texto é que a entrada triunfal nos ensina, nos mostra e confirma a fidelidade de Deus ao longo de toda a história. Deus é fiel. O episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, meus irmãos, havia sido profetizada no Antigo Testamento como sendo mais uma prova, a entrada triunfal, mais uma prova de que Jesus verdadeiramente era o Messias, o enviado de Deus. O Messias esperado pelo povo de Israel. 520 anos antes de Cristo, o profeta Zacarias, junto com o profeta Isaías, foi um dos profetas que poderíamos dizer mais messiânicos do Velho Testamento. Ele profetizou lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. 520 anos antes do nascimento, da vinda do seu Jesus Cristo, já havia profecia que um dia ele entraria na cidade santa, montado em um jumentinho, filho de jumenta, como diz a própria palavra de Deus. O salmista também profetizou, dizendo as mesmas palavras que aquela multidão disse naquela entrada triunfal. Salmo 118, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém foi o cumprimento dessas profecias bíblicas e a confirmação que tudo aquilo que está registrado na palavra de Deus, na Bíblia, é digna de total confiança. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, é infalível, é verdadeira, é eterna e é fiel. É esta palavra que vos foi evangelizada, como diz Pedro na sua carta, no capítulo 1 que lemos com os irmãos. Tudo, meus irmãos, tudo que Deus prometeu em sua palavra se cumpriu literalmente. Tudo que Deus falou na sua palavra se cumpriu e irá se cumprir. E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos ensina
que Deus é fiel em suas promessas. E aqui a gente para entender isso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de ansiedade, um tempo de angústia, de insegurança, de incerteza. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Quando olhamos para a nossa cidade, quando olhamos para o nosso país, quando olhamos para o mundo, há uma insegurança, a incerteza, a ansiedade, a angústia. Todos nós estamos vivendo essa realidade. Aí eu lembro de Pedro, mais uma vez, na sua carta, quando diz que não devemos estranhar as provações pelas quais iremos enfrentar. Não devemos estranhar. O que nós precisamos e que devemos é descansar nas promessas de Deus. Não há uma promessa sequer que não tenha sido cumprida, não há promessa sequer que não será cumprida. Todas elas. E se ela promete, se a palavra de Deus nos assegura, se Deus nos promete, o que nós temos que fazer é descansar na promessa de Deus. É descansar o nosso coração na fidelidade do Senhor. É descansar por sabermos que o Deus que nós cremos é um Deus todo-poderoso. É um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que nos ama, é um Deus que age com graça, com misericórdia, é um Deus que nos socorre, é um Deus que estende as suas mãos misericordiosas em nossa direção, é um Deus que tem os seus ouvidos prontos para atender o nosso clamor. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é confiar na palavra de Deus. Então, quando a gente vê o relato bíblico de Jesus entrando em Jerusalém, a multidão, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, quando a gente vê a profecia sendo literalmente cumprida, os ramos ali colocados, os tecidos ali colocados, e os ramos de palmeiras sendo estendidos, cumprimento literal da palavra de Deus. Querido, o que Deus tem prometido através da sua palavra, através das profecias, pode ficar absolutamente certo. Vai se cumprir, não na sua hora, não na minha hora, mas na hora de Deus. Essa é a primeira grande lição que eu extraio desse texto, da entrada de Jesus em Jerusalém. Mas há uma segunda lição também que nós precisamos aprender. É que a multidão reconheceu naquele momento que Jesus Cristo era o Messias. Mas Jesus Cristo não se deixou levar por aquele momento, meus irmãos. Ele não se orgulhou, ele não se envaideceu. Ele não aceitou o aplauso da multidão, mas não mudou em maneira alguma o seu espírito, o seu jeito de ser, humilde, manso e vencedor. O ministério de Jesus, meus irmãos, o ministério terreno de Jesus pode ser dividido em 3 distintas etapas: o anonimato, a popularidade e a rejeição. Aquele momento foi um momento de popularidade. A entrada triunfal de Jesus revela o auge da popularidade do Mestre, quando multidões saíram ao seu encontro. E diz o texto que nós lemos, impactadas aquela multidão pelos muitos milagres realizados por Jesus Cristo. Os milagres realizados por Jesus fizeram sua fama se espalhar por toda parte, e as multidões vinham para ouvir suas palavras, mas sobretudo ouvir, ou melhor, ver os seus milagres. Então o texto diz, Jesus vem indo em caminho a Jerusalém, e as multidões vieram se encontrar com ele. Cortavam as folhas de palmeiras, faziam um tapete para Jesus passar e ainda gritavam em alta voz: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, Pai no céu e glória nas alturas. Agora, meus irmãos, o que causa admiração e a lição que a gente aprende é que Jesus Cristo nunca se deixou em tempo algum iludir por coisa alguma. Jesus nunca foi iludido por aplauso. Houve um determinado momento que quiseram apanhá-lo à força e conduzi-lo e declarar que ele é rei. Ele fugiu daquela situação. Nunca Jesus foi iludido pelos aplausos dos homens e muito menos pelo delírio daquela multidão ou de outros momentos especiais. Jesus sabia que os mesmos que aplaudiam estariam no domingo, possivelmente, exigindo sua crucificação e morte. Os mesmos que gritavam, bendito que vem no Senhor, no domingo, talvez, estariam entre aqueles que gritariam, solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí a gente tira uma lição para a nossa própria vida. Tem muita gente por aí,
agindo diferentemente do Mestre Jesus, nós estamos cometendo um grande erro. Os astros do chamado mundo gospel e muitos outros obreiros que pregam a palavra, mas se colocam também como alvos dos holofotes, dos aplausos, das honras tão somente humanas. Erra o crente que vive atrás dos holofotes, erra o crente que vive atrás da fama, erra o crente que vive atrás da popularidade. Essas coisas são passageiras. Quem está aplaudindo hoje pode estar amanhã pedindo a cabeça. E se existe algo perigoso, são elogios, os aplausos, quando somos aplaudidos por algo que fazemos, meus irmãos. O aplauso é enganador. O elogio é enganador. E muita gente, infelizmente, pelos aplausos, pelos elogios, pela popularidade, pela fama, tem perdido oportunidades extraordinárias de buscar em Jesus Cristo o exemplo maior de humildade, de simplicidade, de mansidão e de dependência completa do Pai Celestial. Devemos aprender com Jesus que, sendo Deus, se fez homem para morrer por nós na cruz do Calvário. O texto escrito pelo apóstolo Paulo deveria ser objeto contínuo para estar meditando, recitando e colocando no coração. Não teve Jesus, diz Paulo, o poder que ele poderia muito bem de ser reconhecido como filho de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, de maneira humilde, simples. E morte de cruz. Que exemplo extraordinário. Então a multidão estava gritando? Com certeza Jesus Cristo em momento nenhum se iludiu com aquela multidão que gritava, querendo dar honra ao Senhor, querendo colocá-lo como rei. Jesus sabia o que passava no coração de cada um deles. Por isso todos nós, crentes em Jesus Cristo, por todos nós que exercemos liderança do povo de Deus, precisamos ter sabedoria, precisamos ter prudência, precisamos ter humildade, precisamos ter equilíbrio, precisamos ter bom senso para lidar com os ruídos dos aplausos. Devemos aprender com Jesus. Ele nunca andou atrás de popularidade, de fama e de aplausos. Nunca. Até naquele primeiro momento, quando foi tentado por Satanás, antes de iniciar o ministério terreno, colocarei lá no alto, darei toda a glória do mundo. Ele rejeitou. Só o Senhor, só o Pai Celestial. João Batista também nos dá um exemplo de um servo que não andava atrás da popularidade. Quando vieram contar de Jesus Cristo, olha, aquele que o Senhor batizou está aí fazendo milagre, está sendo muito popular. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua mais. Meus irmãos, quem tem que ser glorificado é Deus. Quem tem que ser exaltado é Ele. E nós somos apenas vasos simples, humildes, que são usados para fazer a sua vontade e a glória do Senhor. Então, a segunda lição que eu extraio desse texto é a simplicidade, a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se deixou iludir pelos aplausos, pela popularidade, pela reação que estava acontecendo com a multidão naquele momento. A terceira lição que eu extraio do texto, meus irmãos, é ao entrar em Jerusalém, cumprindo todas as profecias a respeito de Jesus Cristo, ele de fato foi reconhecido como o rei que de fato era. Realeza quer dizer magnificência, autoridade, poder, ou seja, tudo aquilo que é relativo ao rei e diz respeito à sua pessoa. À medida que Jesus se aproximava de Jerusalém, ele era aclamado rei. Aquela cerimônia de entrar montado em um jumentinho e as pessoas gritando, Hosanas, Hosanas, bendito o rei que vem em nome do Senhor, era a cerimônia de coroação de um rei Israel. Era costume quando havia coroação. Por isso eles repetiram aquilo. Naquela época de Jesus, a nação de Israel era dominada pelo Império Romano. O governo romano, o Império Romano, escolhia procuradores que governavam a nação e recebiam os impostos. Se Jesus atravessasse os portões de Jerusalém, seria coroado rei, com certeza começaria ali talvez uma grande revolução política, mas Jesus não veio para fazer revolução política.
Jesus veio não veio para libertar Israel de Roma. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados e das garras de Satanás. Ele veio para estabelecer um império muito maior do que qualquer outro império que já existiu na face da humanidade, na vida dos homens. Nenhum. Ele não veio para estabelecer um império político. Ele não veio para resgatar Israel do domínio de Roma. Ele veio para estabelecer um reinado espiritual no coração de cada um de nós. Ser rei daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Existem vários testemunhos, meus irmãos, da realeza de Jesus registrados na Bíblia Sagrada. E os seguidores de Jesus jamais poderiam esquecer esse atributo, essa realidade a respeito de Jesus. Até os inimigos de Jesus reconheceram a sua realeza quando Jesus foi colocado numa cruz, ainda que de maneira irônica. Mas lá disseram, Jesus, esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas aí nos lembramos do salmista, Salmo 24, versos 7 a 10. Quando escreveu, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Apesar de não se iludir com o aplauso da multidão, mas ele de fato era rei e senhor. João, na ilha de Pátimos, também declarou, Apocalipse capítulo 19, verso 16, e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora entenda bem, o reino de Jesus, estabelecido na terra com a sua vinda, é um reino espiritual. Ele reina no coração de cada um que o aceita como Senhor e Salvador. Não foi para dar liberdade política ao povo de Israel. Não um reino visível. É o reino visível de Jesus, vai aparecer quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. Aí sim. Mas o reinado de Jesus no presente está no coração daquele que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso precisamos entender essa verdade. Tudo bem? Ele não aceitou aplauso, foi simples, foi humilde, não se iludiu. Mas não significava que ele era rei. Sim, rei, Senhor, Rei dos reis, eterno Senhor. A quarta lição que eu extraio desse texto, meus irmãos, e volto novamente a dar ênfase à humildade de Jesus. Ao entrar em Jerusalém, ele escolhe o quê? Um jumentinho. Se fosse eu e você, no dia da nossa entrada triunfal em Jerusalém, talvez nós tivéssemos escolhido um imponente cavalo. É da nossa natureza. Mas Jesus nunca foi dirigido por razões meramente humanas, mas sim por critérios divinos, por realizar a vontade do Pai Celestial. Além de demonstrar sua humildade, isso aconteceu também para que se cumprisse as palavras do profeta Zacarias, novamente eu cito, Zacarias capítulo 9, verso 9, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, o rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, num jumentinho, filho de jumenta. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos apresenta, na verdade, meus irmãos, um grande contraste. Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, entra montado em um jumentinho, em vez de um cavalo. Fogoso, bonito, forte, imponente. Aí a gente começa a pensar na gente mesmo, né? Nós, criaturas humanas limitadas, quantas vezes usamos de vaidade, de soberba, de orgulho, queremos ser mais do que os outros, queremos chamar atenção mais do que os outros, esperando que nos louvem, que nos aplaudam, que nos honrem, que enganam. Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, usa um jumentinho para nos ensinar que na humildade está a verdade. Quando entendemos o mistério do uso do jumentinho, meus irmãos, na entrada de Jerusalém, aí entendemos a necessidade de sermos humildes.
Aprendemos que Jesus jamais trocou a modéstia pela ostentação. Ele renunciou aos tradicionais ornamentos históricos usados pelos reis. Ele se vestiu de absoluta humildade. A humildade não ofusca o brilho da grandeza moral, nem elimina a autoridade espiritual. Essa é a verdade que nós precisamos aprender. Permita repetir isso. A humildade não ofusca o brilho da grandeza moral, nem elimina a autoridade espiritual. Simples, humilde, mas com autoridade. Simples, humilde, mas grande, majestoso, grandioso, o nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que aprender então com Ele. Como é que nós podemos definir humildade? Talvez de maneira muito simples podíamos dizer, é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações, sua fragilidade e sua necessidade de Deus. E Jesus o tempo todo, sendo Deus que era, não tendo como usurpação ser igual, humilhou-se e reconheceu a necessidade do Pai Celestial. Até naquele momento final, já para cumprir a missão que lhe fora dada pelo Pai, lá estava ele prostrado diante do Senhor. Pai, passa de mim. Reconheceu a dificuldade que teria de cumprir aquela missão, mas mostrou toda a sua dependência do Pai Celestial. Aí, meus irmãos, concluindo essa breve reflexão, nós queremos dizer aos irmãos como temos que aprender com a palavra de Deus. Primeira coisa, a palavra é fiel, não há uma promessa que possa ser colocada de lado, não há uma promessa que a gente diz, isso aqui foi desperdiçado, não há promessa que a gente pode colocar uma dúvida, porque todas as coisas são possíveis. Para nós sim, é impossível muitas coisas, mas para Deus todas as coisas são possíveis, todas. O que nós precisamos então é, crendo na fidelidade do Senhor, descansar o nosso coração, Pai Celestial. Aprender com Ele, não se iludir com as coisas desse mundo, com os aplausos desse mundo, com a perspectiva de que a gente pode crescer, prosperar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Ilusão, isso passa. Aliás, nos estudos que nós fizemos na carta de Pedro com os irmãos às quintas-feiras, o que mais Pedro enfatizou na sua carta é mostrando que nós somos forasteiros e peregrinos. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria é celestial. Nossas raízes não estão fincadas nesse solo, nossas raízes estão fincadas nos céus. Então, quando nós entendemos, irmãos, não há nenhum motivo para vaidade, para orgulho, por achar que esse é o tempo. Não, o tempo é do Senhor. E temos que descansar no Senhor, na fidelidade do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, agir com graça, com humildade o tempo todo, na dependência. Porque a glória não pertence a nós, é ao Senhor. Mas Ele há de honrar aquele que, com fidelidade, firma a sua vida, o seu coração e descansa na graça, no poder e na misericórdia do Senhor. Que ao pensarmos nessa chamada Semana Santa, no sacrifício de Jesus Cristo, entendamos as lições deixadas por Ele. Para que possamos experimentar paz, verdadeira alegria, segurança, e assim cumprirmos toda a vontade do Senhor em nossa vida. Amém?